O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria, por meio do Mais RN 4.0, que mostra dados socioeconômicos em plataformas de Power BI e Big Data para empresários e investidores. Conheça o Mais RN Digital. Olá! A partir de hoje, todo sábado, o programa Mais RN vai exibir as reportagens da nossa série que vai ao ar toda quarta-feira no Boa Tarde RN. Nesse primeiro programa, você vai ver a evolução do Mais RN ao longo dos últimos 8 anos, o papel que esse núcleo de pensamento estratégico da Fierne teve durante a pandemia, a agenda elaborada pelo Mais e entregue aos candidatos das eleições deste ano, e a parceria de sucesso entre o Mais RN e o CREA. O programa Mais RN está só começando. Você talvez já tenha ouvido falar do Mais RN. Ele já existe há 8 anos e foi criado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Era um mapeamento de todas as potencialidades e desafios do Estado com informações importantes para planejar o nosso desenvolvimento. O projeto cresceu, vieram as parcerias com outras instituições, pandemia, novos desafios. E hoje, o agora núcleo estratégico da Fierne, o Mais RN, é referência no Rio Grande do Norte quando o assunto é planejamento. O ano era 2013 e os empresários do Rio Grande do Norte já se queixavam da falta de planejamento no estado. O presidente da Federação das Indústrias, Amaro Salles, sabia que o governo, que mal conseguia pagar as contas, não tinha pessoal nem recurso para pensar o estado a longo prazo. A gente recebia, do parte do poder público, uma grande reclamação que não tinha recursos para financiar um projeto da magnitude do Mais RN. Nessas conversas, a gente teve a ideia de consultar em algumas federações o que acontecia. Tinha acontecido lá no Maranhão alguma coisa parecida, um projeto desse. Fomos conhecer esse projeto e quando chegamos aqui, com a firme propósito de trabalhar um projeto de futuro para o Rio Grande do Norte. Aí foi quando surgiu a ideia do Mais RN. Sem recursos para tocar o projeto, a Fierne foi atrás de empresários e da Confederação Nacional da Indústria. Uma empresa de consultoria foi contratada e em julho de 2014 nascia o Mais RN, um raio-x do estado que naquela época já apontava, por exemplo, que o governo do Rio Grande do Norte teria dificuldades para pagar a própria folha de pessoal. Não foi adivinhação, não foi bola de cristal, mas sim com os recursos que nós tínhamos no orçamento do Estado, que foi identificado que o Estado não conseguiria pagar essa conta. Então isso foi um clamor geral, em que inclusive as pessoas hoje não fazem essa análise que aconteceu no passado, mas que a gente identificou. A repartição dos recursos dos entes, que precisava ser revista, que só foi revisto isso já no governo da professora Fátima. Então, tem vários deveres de casa que é para o governo fazer e que não foram feitos em outras gestões. Quanta evolução de 2014 para cá! Quando foi lançado, o Mais RN era um livro cheio de dados e informações estáticas, desatualizadas a partir da publicação. Hoje, com o auxílio da BI, do inglês Business Intelligence, os profissionais do Mais RN coletam, processam e analisam dados em tempo real,
proporcionando um monitoramento rápido e contínuo para a indústria e qualquer outro negócio. Então você tem um núcleo de pensamento estratégico, ele é contínuo, ele fica capturando informações do ambiente, uma larga base de dados, processa essas informações, faz os links e devolve para a sociedade em ponto de uso. Para quem usar? Governo do Estado, universidades, os investidores, os órgãos de governo. Em 2014, o Mais RN era uma agenda com desafios e oportunidades para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Hoje, o Mais RN extrapolou os limites da Fierne. Com o auxílio da tecnologia, é capaz de ajudar várias instituições, se consolidando como um núcleo de pensamento e desenvolvimento estratégico contínuo para o Estado. Eu fico muito feliz, Heloísa, de hoje, com 8 anos de existência do Mais RN, o Mais RN ele não pertence mais à Casa da Indústria, ele não pertence mais ao sistema indústria, ele pertence ao Rio Grande do Norte. Hoje, como fonte de consulta, ele como fonte de informação, hoje nós temos mais de 18 parceiros que usam, que bebem dessa informação do Mais RN. Temos aí o Governo do Estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UNP, nós temos a Junta Comercial, nós temos o IDEMA, nós temos a participação da Secretaria de Tributação, nós temos a Junta Comercial, entre outros que participam junto conosco. Hoje, eu posso dizer a você, sem medo de errar, que temos várias instituições já querendo participar também da vida efetiva do Mais RN. Todos nós aqui estamos conscientes de que o presente é o futuro em preparação. Então nós estamos preparando o futuro. Que futuro a gente quer? Para onde é que a gente quer ir? Vamos trabalhar e construir esse futuro. Por isso o viés de educação, o viés de cultura, tudo isso são coisas que permeiam o nosso trabalho e são bases dos resultados que a gente entrega à sociedade. Durante a pandemia, vocês devem lembrar que o governo do estado se reunia com os representantes do setor produtivo antes de tomar decisões sobre o funcionamento das empresas. E sabe quem estava sempre lá? O Mais RN, o núcleo da Federação das Indústrias que está sempre pensando o presente e o futuro do Rio Grande do Norte e que foi decisivo na tomada de decisões, na organização do plano de imunização e da retomada da economia. Março de 2020. Sem armas contra o coronavírus, o estado parou. Através de decretos, o governo do Rio Grande do Norte determinou o fechamento de escolas, comércios, até templos religiosos. Tudo para conter o avanço da Covid-19. Foi nesse cenário que aconteceu a grande virada de chave do Mais RN. Pedro, quando vocês fizeram a transição do Mais RN, né, do analógico, digamos assim, para o digital, veio a pandemia. Como é que foi esse momento para vocês? Esse momento a gente brinca internamente que ele fez a gente avançar o que seria um avanço de 2 anos em aproximadamente 3 meses. Porque a demanda era a gente sistematizar agora dados, ao invés de ser dados econômicos, como era a nossa rotina, dados de saúde, dados de pandemia, para entender, na verdade, como é que esses dados poderiam afetar futuramente o cenário econômico do Estado, em termos de desemprego, em termos de pressão social. Tanto é que o presidente Amaro, no momento que demandou Mais RN para focar na pandemia, ele disse que essa não era uma questão nem de saúde, nem de economia, era uma questão social e o Mais RN deveria analisar as duas conjuntamente. E a gente não conseguiria fazer sem dados e parcerias também. Numa sala de situação junto com o governo e a UFRN, o Mais RN ajudou a pensar como seria o enfrentamento à Covid-19 com base no que já estava sendo feito no mundo. Então nós nos tornamos responsáveis por criar os protocolos, no segundo momento apresentar esses protocolos à sociedade e o mais importante, sensibilizar o empresário que precisava, para poder funcionar, adotar aqueles comportamentos específicos. E aí toda a Federação das Indústrias começou a trabalhar na parte de educação e informação para que a gente pudesse ter nossa economia segura e o Mais RN por trás acompanhando quais eram os protocolos mais inovadores no mundo e passando isso para os industriais, pelo menos aqui no estado. Quando a vacinação foi liberada para os industriários, os técnicos do Mais RN perceberam outro entrave. Os municípios não sabiam quantas pessoas trabalhavam na indústria e, mais uma vez, o núcleo fez a diferença. Então o que o Mais RN fez foi criar 167 planos municipais, entregando a todas as prefeituras
dando qual era o número exato de vacinas que eles precisariam pedir ao governo do estado e trabalhando também com os empresários alguns protocolos de autenticação para provar que ele era sim trabalhador da indústria. Em abril de 2021, a Fierne decidiu que poderia fazer mais pelo combate à Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. E foi assim que nasceu a Ação pela Vida. A Fierne instalou aqui em Natal o maior drive-thru de vacinação contra a Covid do SESI do país. Ele funcionava aqui, no estacionamento do CTGás, em frente à Ceasa, na Avenida Capitão Morgolveia. Foi a maior estrutura de vacinação instalada no Rio Grande do Norte. Eram 15 locais de drive-thru com assistência para o controle do trânsito, recepção às pessoas que chegavam, além de 10 pontos para pedestres. Uma capacidade de atender até 4.000 pessoas por dia. Em Mossoró também tinha vacinação, no ginásio do SESI, com 10 pontos para pedestres. As campanhas de imunização seguiam o calendário e faixas etárias indicadas pelas secretarias municipais de saúde, e o atendimento era feito inclusive aos sábados. O modelo do drive-thru do CTGás em Natal se tornou referência para o país. Agora a gente faz um intervalo e na volta você vai ver que o Mais RN entregou para os então candidatos ao governo do estado e do Senado Federal uma agenda com várias propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e que o Mais oferece esse serviço também para outras empresas e instituições. A gente volta já já. O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria, por meio do Mais RN 4.0, que mostra dados socioeconômicos em plataformas de Power BI e Big Data para empresários e investidores. Conheça o Mais RN Digital. Outubro é mês de eleições, né? E antes de irmos para as urnas, a Fierne elaborou um documento com várias propostas para os candidatos ao governo e Senado. É a agenda Caminhos do RN. Na primeira reportagem da nossa série, o coordenador do Mais RN dizia de que o presente é o futuro em preparação. Então nós estamos preparando o futuro. E essa frase nos leva a pensar: que futuro estamos preparando? Para tudo na vida é necessário planejamento. Com o Estado não é diferente. Para ajudar o governo nessa missão, o Mais RN chegou junto mais uma vez e apresentou para os candidatos ao governo e Senado do Rio Grande do Norte 10 propostas para ajudar a colocar o Estado para frente. Nós temos aí temas importantes como as energias, privatização, educação, trazer à baila assuntos que precisam serem discutidos. A apresentação foi feita durante o Fórum Caminhos do RN, que teve 2 edições, uma com candidatos ao governo e outra com candidatos ao Senado. Desde a última agenda entregue ao governo do estado em 2019, alguns pontos já avançaram, outros ainda precisam sair do papel. O tema que a gente fala sobre o gás, esse tema foi discutido aqui junto com a Fierne, junto com o governo, junto com a Assembleia, né? Nós temos a lei da micro e pequena empresa, que foi outro tema que também avançou. Por quê? Porque havia já antes essa discussão, quando a gente tinha colocado esses temas importantes, e o governo se interessou a participar. Claro que tem temas ainda que precisam se avançar. Nós temos temas como a educação, que eu entendo que só mudam a história de um país, de um estado, de um povo, através da educação. Então esses temas que avançaram, temas que ainda precisam avançar, temas como o licenciamento ambiental, a gente tem discutido quase que diariamente junto ao governo do estado. Porque se a gente não discutir isso com o governo, como é que você vai ter esse tema chegar até as empresas? A segurança jurídica é um tema nacional, mas a gente precisa discutir aqui internamente.
As privatizações precisam ser discutidas aqui internamente. Os dois fóruns Caminhos do RN aconteceram aqui na Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, onde também trabalha a equipe do Mais RN, que por 2 meses e meio trabalhou na elaboração da agenda que foi entregue aos candidatos. Em outubro do ano passado, o Mais RN já havia apresentado 7 propostas à governadora Fátima Bezerra. Nenhuma delas precisa de recursos para ser colocada em prática e algumas já começaram a ser executadas anteriormente. Quais são esses pontos? Por exemplo, a necessidade de uma política industrial. O que é a política industrial em si? Quando você não tem uma política que defina as ações, as linhas de ação do desenvolvimento industrial, qualquer coisa que chegue aqui que a pessoa queira colocar, vale. Fábrica de desentortar banana, vale. Mas outra não sei de que para processar areia, não sei, vale. Quando você tem uma política industrial, você define, olha, as prioridades são essas. Nossos recursos naturais a serem aproveitados são esses. Nós precisamos de formação de pessoas nessa outra linha. Então, a política industrial define rumos e estabelece esse empistamento. Para isso, você não precisa de dinheiro, você precisa de decisão política. Outro, Porto de Natal. Porto de Natal, independente de você fazer um porto indústria, de você fazer um porto para exportação, existe em Natal um porto que, se for eficientizado com a gestão adequada, você vai ter condições, por exemplo, de aproveitar o que o governo federal chama de BR do Mar, em que você pode fazer o transporte do Centro-Sul para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, de frutas, de outros produtos que vêm, insumos para a indústria, pelo mar. Muito mais barato, que não usa rodovia, não gasta o óleo diesel que se gasta, o navio é economicamente muito mais indicado. Terceiro, política de turismo. Não há uma política de turismo no Estado. Vamos aproveitar o que do turismo? O turismo religioso, vamos aproveitar o turismo da natureza, das trilhas, vamos aproveitar o turismo das praias, do sol. Não está definido. Para isso, e por que você precisa da política? Porque você, com a política que defina, você sabe aonde deve ir o investimento. Domingo tem o primeiro turno das eleições. Com o Caminhos do RN, os candidatos já sabem o que precisam fazer para melhorar o Estado. Agora está nas suas mãos escolher candidatos comprometidos em criar mais oportunidades para as próximas gerações. Nossos jovens, eles não estão sendo equipados para a viagem ao futuro. Eles não estão aprendendo a lidar, a viver e a ter emprego no mundo digital, no mundo de algoritmos, no mundo de alta tecnologia embarcada. Nós ainda estamos preparando o nosso jovem para viver no passado e estamos mandando eles para o futuro sem esses equipamentos, onde eles poderão ser úteis, ter emprego, porque senão se tornarão irrelevantes se não estiverem com esse equipamento. É um belo desafio, mas alguém na minha idade tem que ter esperança e muita esperança, senão está perdido. E essa esperança nós temos e o Mais RN está fazendo esse trabalho. Agora você vai ver que o Núcleo de Pensamento Estratégico Contínuo da Fierne também oferece esse serviço para outras empresas e instituições. Um exemplo disso foi a elaboração da agenda do CREA, elaborada com o apoio de profissionais da engenharia e agronomia na capital e no interior do estado. Hoje a nossa equipe veio até o CREA-RN, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso estado, para mostrar uma outra faceta do Mais RN. O Mais RN da Fierne também tem a possibilidade de assinatura de termos de cooperação técnica com empresas e instituições para ajudar na elaboração de projetos de desenvolvimento. Ana, esse ano vocês resolveram fazer uma agenda do desenvolvimento ainda mais completa e, para isso, fizeram uma parceria com a Fierne através do Mais RN, né? Fala um pouquinho sobre essa parceria. Essa parceria foi muito importante para a gente e considera-se um marco na história do CREA, que é a construção dessa agenda. Primeiro, a gente fez um acordo de cooperação técnica do CREA com a Fierne, através de um diálogo muito amplo com o presidente Amaro Salles, que é um parceiro do CREA desde o início da nossa gestão. E aí, com a conversa, com a gente querendo construir uma agenda, querendo dar uma contribuição maior ao Rio Grande do Norte, ouvindo os nossos profissionais, surgiu o Mais RN,
que é uma grande base de dados e informações sobre a economia do Rio Grande do Norte, sobre a indústria, sobre áreas que interferem dentro da nossa categoria. E aí a gente fez isso através do IEL, e aí estamos aí construindo, aliás, nós construímos um grande trabalho que é a Agenda do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte através da engenharia, agronomia e geociências. Ao todo, foram 3 meses de trabalho, 2 deles em campo, conhecendo e entrevistando os profissionais da engenharia, agronomia e geociências dos principais polos regionais do Rio Grande do Norte. Foi o primeiro serviço do Mais RN para uma instituição externa e nele a gente conseguiu meio que juntar o que a gente já faz aqui para a indústria e direcionar para outra área, que no caso é a do CREA, né, que envolve construção civil, engenharia de agronomia e as geociências. Nele a gente passou um período mergulhado no campo, fazendo algumas viagens para poder perceber qual era a visão dos profissionais da área sobre o desenvolvimento do Estado. O produto final desse trabalho é uma agenda com 30 propostas. O documento apresenta ações simples e concretas, mas capazes de alavancar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte. Um trabalho personalizado que contou com a participação direta de dezenas de profissionais do CREA. Ninguém mais próprio para dar informações sobre a região, sobre as potencialidades, sobre os problemas que aquela região enfrenta, senão os profissionais residentes que atuam naquela região. Então foi essa a ideia, foi esse o propósito de levar para todo o Estado essa discussão. E a riqueza de informações nos surpreendeu, porque são realmente os profissionais da engenharia, da agronomia, da geociência que dominam esse espaço. Pra você ter uma ideia, Luísa, 70% do PIB nacional provém dessas profissões, né? Desse grupo de profissões que, como eu te falei, são mais de 300 modalidades, né, espalhadas em várias engenharias, em várias áreas da agronomia, da geociência, com tecnólogos. Então são profissionais que estão envolvidos com a gestão pública, com os projetos sociais, com as necessidades que as pessoas precisam. São profissionais que se locomovem, são profissionais que estão envolvidos com infraestrutura. Assim como o Mais RN hoje é digital, a Agenda de Desenvolvimento, elaborada pelos profissionais da engenharia, agronomia, geociências e tecnólogos, está disponível para qualquer pessoa acessar pela internet. A partir dessa agenda, a gente criou também uma plataforma de acompanhamento remoto em Power BI. E aí a própria instituição ela pode ter esse acompanhamento, seja pelo computador, pelo celular, e tanto os dados que foram coletados a partir das reuniões vão poder ser monitorados, as propostas vão poder ser monitoradas, como também os dados socioeconômicos do Rio Grande do Norte. E aí a gente construiu um produto assim que eu tenho certeza que qualquer governante vai pegar essa agenda e servir como um grande farol para o desenvolvimento do nosso Estado. Inclusive, você também pode acessá-la agora mesmo, através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. O programa Mais RN vai ficando por aqui. Lembrando que toda quarta-feira tem Mais RN no Boa Tarde ao 12h30. A gente volta a se encontrar em novembro. Até lá! O Mais RN em Ação atua com uma metodologia de tríplice hélice, firmando parcerias com entidades do poder público, empresas privadas e instituições de ensino superior. Essas articulações resultam em bases sólidas para a realização de acordos de cooperação técnica, grupos de trabalho temáticos e salas de situação. Identificam e criam soluções para diversos setores da economia. É uma das frentes de atuação do Mais RN, Núcleo de Planejamento Estratégico da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, que atua pelo desenvolvimento da economia. Além de construir soluções no Mais RN em Ação, o núcleo ainda coopera e promove consultorias para os setores do sistema indústria, como também opera o Observatório da Indústria, por meio do Mais RN 4.0, que mostra dados socioeconômicos em plataformas de Power BI e Big Data para empresários e investidores. Conheça o Mais RN Digital.